imo da terra. E acrescentou, esta terra. Nós não nos apercebemos do verdadeiro sentido destas palavras naquele momento. Um ano mais tarde, conseguimos perceber. Foi como se um incêndio tivesse devastado a Polónia. As pessoas começaram a juntar-se ao Solidariedade. Em poucas semanas, já eram 10 milhões. Lançando uma acha na fogueira do Solidariedade, o Papa não deu hipóteses aos soviéticos. A seguir, visitou os Estados Unidos. Durante uma semana, ele foi o herói da América. Mas também afirmou que o capitalismo pode produzir grandes males. Christ demands openness to our brothers and sisters in need, openness to the poor. Os americanos descobriram que ele lutava ferozmente tanto pelos valores morais como contra o comunismo. Ele debateu-se contra a contracepção, o casamento de padres, as mulheres padres, o sexo antes do casamento e o aborto. We will stand up and proclaim that no one ever has the ability to destroy unborn life. I think people were hoping. As pessoas pensavam que ele traria uma brisa de ar fresco para o Vaticano, mas depressa perceberam que o catolicismo polaco, afinal, é muito tradicional e conservador e que seria um disparate esperar grandes mudanças. Mas fosse o que fosse que os católicos pensassem acerca dele, era claro que ia ganhando força onde quer que passasse. Mas toda aquela excitação começou a causar descontentamento, mesmo no Vaticano. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I am traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something of what is too much. No Brasil, ele apoiou trabalhadores de uma greve ilegal por melhores condições, mas insistiu que a luta devia ser não violenta. Ele propôs um acordo aos ditadores. Se permitissem a democracia que afirmavam querer, obteriam um pouco do seu apoio. We meet you not with pride, but with humility and on bended knees. Nenhum político conseguira tanto apoio. E todas estas viagens aumentaram a pressão sobre Moscovo. Mas o Solidariedade que ele tinha inspirado começou a crescer desmesuradamente. Se alguma coisa acontecesse na Polónia, isso poderia fazer com que Moscovo cedesse. Em maio de 1981, um jovem turco perturbado chamado Mehmet Aliaka alojou-se num pequeno hotel perto da Praça de São Pedro, onde João Paulo costumava passear entre a multidão todas as quartas-feiras à tarde. A 13 de maio de 1981, o Papa João Paulo II tornou-se no primeiro Papa a ser alvejado. Nunca ninguém pensou que tal sacrilégio fosse cometido, que alguma vez alguém levantasse uma arma para o Papa. Uma bala atravessou-lhe o abdômen, tendo falhado órgãos vitais e artérias por milímetros. Ele quase se esvaiu em sangue durante os 15 minutos que demorou a chegar ao hospital. Levantaram-se rumores no Vaticano em como tinham sido os soviéticos, furiosos com a solidariedade na Polónia. Nada foi provado em tribunal, se Aliaka teria ou não feito parte de alguma conspiração. 4 dias depois, um Papa de voz rouca apelou ao perdão, ao dar a sua bênção do domingo da janela do hospital. Prego per il fratello che mi ha colpito, al quale ho perdonato. Estava abatido e 8 dias depois teve outro choque. João Paulo falou pela última vez com o seu querido cardeal Wyszynski, que morreu alguns dias depois. Durante a recuperação, João Paulo tentou controlar o Solidariedade, mas este já estava muito agitado e antes do ano acabar, o braço de ferro aconteceu, a lei marcial e tanques na rua. Parecia aos olhos do mundo que o Papa tinha perdido,
Mas essa fatalidade não lhe fez esmorecer a determinação. Se ele se sentisse forte em alguma coisa, e há muitas coisas nas quais ele se sentia forte, ele ia sempre à luta e não desistia. João Paulo continuou a demonstrar a sua vontade, pressionando os apoiantes do regime comunista. Na Nicarágua, repreendeu o padre Ernesto Cardenal, dizendo-lhe que devia sair do governo. João Paulo mandou que todos os padres saíssem da política, para que a autoridade moral se tornasse mais forte sempre que criticassem os governos. Sendo o primeiro Papa a visitar a Grã-Bretanha, ele começou a procurar a ferida deixada em aberto por Henrique VIII, quando da cisão da Igreja de Roma em 1527. Regressou à Polónia, prometendo aos comunistas que ajudaria a acalmar o povo, insistindo na não violência, mas insistindo por seu lado nos direitos humanos. Ele sabia quando pressionar, como pressionar, ou quando não devia fazê-lo. E ele pressionou tanto quanto podia. Houve alturas em que aliviou a pressão, mas sem nunca desistir. As autoridades estavam relutantes em deixá-lo ver o líder do Solidariedade, Lech Walesa. No último dia da sua visita aos comunistas, enviaram um avião para apanhar Walesa e 2 encontraram-se em segredo nas montanhas. Deram um longo passeio juntos, muito privado. Claro que ele tinha o seu plano para dar apoio moral ao movimento sindicalista e ao Sr. Walesa. Diz-se que o Papa lhe pediu calma. Os jornalistas ocidentais chamaram a João Paulo um traidor à liberdade, mas ele estava muito mais à frente. O Papa disse qualquer coisa como: tens que lutar pela vossa liberdade, tens que ser duro, mas não podes matar. E teve resultados espantosos durante o período do Solidariedade. Nem uma janela se partiu. Em Roma, mostrando uma força inabalável em perdoar, João Paulo visitou Aliaca na prisão. O Papa disse: falei com ele como teria falado com qualquer irmão a quem perdoei e que apreciaria a minha confiança. Durante os anos 80, ele continuou a viajar para Calcutá, onde louvou Madre Teresa pelo seu trabalho com os mais pobres. Para o Chile, onde perante uma manifestação ele disse: não nos cansaremos de repetir que a violência não é cristã. Os comunistas hão de cansar-se primeiro. Em 1987, depois de alguns sinais de exaustão económica e moral, o líder comunista da Polónia, General Jaruzelski, visitou o Vaticano. Finalmente, alguma coisa estava a acontecer. Em Moscovo, o novo primeiro-ministro Mikhail Gorbachev promovia a perestroika, que quer dizer reestruturação. A maneira de João Paulo fazer as coisas estava a resultar. No inverno de 1988, os comunistas pediram para negociar com a Solidariedade. Um ano depois, o muro de Berlim cairia. Na Checoslováquia, na Hungria, na Roménia. O mundo estava espantado com a rapidez do colapso do Império Soviético. João Paulo tinha liderado o ataque por dentro. Ele ajudou a que fosse pacífico e não um banho de sangue que as pessoas temiam. Foi um misto de luta e negociação que elevou o nível do Papa. Todas estas lições que ele tinha aprendido em Cracóvia tornaram-se arte, numa forma de arte diplomática. Nesse dezembro, pela primeira vez desde sempre, um primeiro-ministro soviético visitou o Vaticano. Mikhail Gorbachev escreveu mais tarde que a filosofia de João Paulo fez com que surgisse uma nova forma de pensar. As recompensas pela sua coragem foram muitas para João Paulo, já nos 70 anos. Depois do colapso da União Soviética em 1989, ele realizou outro sonho e fez a sua primeira viagem à Lituânia católica. E cada vez mais estreitava relações com outras religiões, especialmente com os judeus e os muçulmanos.
No Dia Memorial do Holocausto em 1994, João Paulo convidou a comunidade judaica em Roma para o Vaticano para um extraordinário concerto. Se procuram o fim de uma epifania de desentendimento de 2000 anos, foi aquilo. Cruzou o Tibre para se tornar no primeiro Papa a entrar numa sinagoga. E em 2000 tornou-se o primeiro Papa a rezar em Jerusalém, no Muro das Lamentações. Desde o início do seu pontificado, João Paulo II mediu entre judeus e muçulmanos. Contra as opiniões de conselheiros, ele insistiu nas relações diplomáticas com Israel. Toda a sua vida foi dedicada à reconstrução das relações entre católicos e judeus. Para ele era uma realização de um compromisso com a história e para com ele mesmo. A história não o deteve. Ele envolveu-se em novos combates, até mesmo na Polónia. O seu protegido Lech Walesa é agora presidente, mas João Paulo percebeu que a nova liberdade também trouxe novos males. E ele zangava-se de vez em quando. Via os polacos a tornarem-se cada vez mais materialistas e menos espirituais. Havia cada vez menos pessoas a irem à igreja. Only the truth will make you free. Voltou à América. John Paul II, he loves you. Alertou para o fascínio das novas tecnologias que podem levar as pessoas ao engano, acreditando que podem controlar tudo. E aquilo a que ele chamou a cultura da morte, que ele vê em tudo, desde o genocídio ao aborto. Desde o início do seu papado, criticou os bispos conservadores, que baseiam as suas opiniões em moralidades pessoais. Nestes assuntos, as posições ocidentais apresentam poucas diferenças entre católicos e não católicos. João Paulo II desde cedo mostrou que não tinha problemas em contrariar a opinião pública em qualquer assunto. Em 2003, nomeou 31 novos cardeais, a maior parte dos quais partilhava a sua visão conservadora, numa tentativa de garantir que o seu sucessor mantinha as suas políticas. Ao longo do seu papado, João Paulo II escolheu mais cardeais e beatificou mais pessoas do que qualquer outro Papa na história. Eu acredito que ele pensava que as pessoas que se opunham a ele faziam parte da luta. E isto precisa de uma certa coragem, e penso que coragem é a palavra que mais se aplica a este homem. Nas suas primeiras palavras, quando foi apresentado ao mundo em 1978, citou a Bíblia e disse às suas ovelhas que não tivessem medo. Lo hanno chiamato Viajando incansavelmente, levando uma mensagem de direitos humanos e liberdade religiosa a todo o mundo, o Papa João Paulo II sabia que tinha de romper os preconceitos com uma determinação forte. Holy Father, some people say that you are traveling too much. Yes, I am convinced you are. I am convinced that I'm traveling too much. Thank you very much. But sometimes it's necessary to do something what is too much. Também beatificou mais santos do que qualquer outro Papa, a maior parte deles em países não europeus, criando modelos católicos para todos os povos da Terra. Perhaps I love you more. Aqueles que viajaram com ele viram-no mostrar essa coragem no terreno, à medida que ia lutando pela mensagem da sua fé. Para contar a história do amor por Deus, para contar a humanidade em sofrimento, em necessidade, pessoas com problemas, pessoas desencantadas,
para lembrar ao mundo que Deus ama toda a gente e que este amor está disponível e que este amor quer uma resposta. Como todos os grandes homens, teve grandes fracassos. Não conseguiu reverter a devastadora baixa de homens que pretendem tornar-se padres. Ignorou imensas mulheres católicas, recusando-se sequer a discutir a possibilidade das mulheres padres. E não conseguiu evitar os abusos sexuais de crianças na Igreja americana. O escândalo continuou por mais de 2 décadas. Penso que João Paulo II foi um grande Papa para o mundo, mas não tão bom para a Igreja Católica. Mas será conhecido nos livros de história como um campeão da não-violência, da liberdade religiosa e dos direitos iguais para todos. Chegando a todas as religiões, repetiu vezes sem conta que a religião não deve nunca ser desculpa para qualquer tipo de violência. E avisou vezes sem conta que sempre que os direitos humanos são violados, uma guerra começa. Viu-o acontecer na sua juventude e respondeu a isso pessoalmente. Maio, no Canal de História. Maio, no Canal de História. As últimas técnicas de investigação através do ADN permitem aos investigadores detectar provas definitivas para identificar os suspeitos. Cientistas e peritos explicam no Canal de História as origens desta ciência e os métodos mais modernos de tecnologia aplicada à ciência forense. Investigação Criminal Forense, no Canal de História. Mais um dia amanhece numa pequena aldeia há centenas de anos atrás. Tudo está em paz. Quando, de súbito, ecoa o tropel de cavalos, o tilintar inconfundível do aço e o clamor de homens que trazem um massacre no coração. Aparentemente vindas do nada, hordas de destruição invadem aquela vida simples, prestes a destruí-la. O Canal História apresenta-lhe Os Bárbaros, uma série épica em 4 partes que o levará até aos mundos esquecidos dos vikings, dos mongóis, dos hunos e dos godos. O Canal História
desafio. Pegar num tema que superficialmente grande parte das pessoas conhecem, afinal a maioria das pessoas já ouviu falar de Átila Uno, mas havia que analisar esse tema de uma forma mais profunda e compreender a sua complexidade. Saber como era a vida destas pessoas nos tempos antigos e também encontrar uma maneira de contar a história que fosse ao mesmo tempo invulgar e espetacular. E fizemos isto utilizando as mesmas técnicas utilizadas no cinema para grandes produções. A utilização de novos e desconcertantes métodos permitiu trazer à vida os cenários violentos do passado de uma forma inédita. Mas como é que nasceu este marco da história televisiva? Filmada na Lituânia, esta produção do canal História, Os Bárbaros, utiliza técnicas da realização cinematográfica para criar reconstituições históricas com uma dimensão e um cuidado no pormenor nunca antes vistos. Conheçamos agora os bastidores desta viagem sem precedentes até aos mundos caóticos do nosso passado e vejamos o que ficava para lá do escudo dos bárbaros. Bárbaros, atrás do escudo. Esta produção do canal História, Os Bárbaros, vai deixar perplexas as televisões de todo o mundo. O realizador Rob Gardner explica como decorreu a produção desta série histórica. A nossa intenção foi realmente recriar o mundo do passado, levar o público a um contacto quase físico com o ambiente onde existiam 360 graus de realidade. Para onde quer que a câmara olhasse, teria de haver um soldado, um cavalo, uma catapulta. Teria de ser possível ver na íntegra um navio viking ou uma aldeia una. Tínhamos de conseguir ver o assalto a uma fortaleza de pedra com muralhas de 9 metros de altura e 30 metros de largura. O público tinha de sentir-se envolvido na ação. Durante as fases de preparação da série Os Bárbaros, visitámos vários estúdios de produção em todo o mundo em busca de um lugar que nos pudesse fornecer os figurantes, os fatos, as armas, os cavalos e os duplos que seriam necessários à criação de uma história com esta espetacularidade. Sabíamos que na Lituânia havia um grande complexo de filmagens que já antes tinha feito grandes produções históricas. Na Lituânia encontramos não só as florestas de Inglaterra ou da Noruega, mas também os desertos da Pérsia, numa antiga pedreira, que ficara dos tempos soviéticos, e a costa da América do Norte, no litoral do Mar Báltico. O que é verdadeiramente invulgar nas batalhas que filmámos para esta série é a sua grande dimensão. Nelas entram pelo menos uma centena de soldados e 10 ou 15 duplos. A câmara está em constante movimento pelo campo de batalha. Fazemos panorâmicas com uma grua, avançamos pelo meio da ação com uma steady camera e, por vezes, rasamos o chão para que se possa ver os soldados a cair. A movimentação da câmara através deste ambiente permitiu-nos proporcionar uma espécie de visita ao passado. A apresentação das batalhas é francamente inédita e a sua dimensão invulgar para o género documental. Para conseguirmos transformar 100 soldados em 200, utilizámos o seguinte processo. Pegávamos nos 100 figurantes, vestíamos-los, por exemplo, de romanos e filmávamos a avançar para a batalha. Depois, metade deles trocavam o seu fato e ficávamos com 50 romanos e 50 hunos a lutarem uns com os outros. Seguidamente vestiam-se todos de hunos e filmávamos a dirigirem-se para a batalha. Deste modo tínhamos 250 soldados, quando na verdade eram apenas 100. Geralmente, na parte mais violenta da batalha, o operador de câmara tinha de ser protegido porque estava no meio dos soldados. E colocávamos um soldado com escudo de cada lado do operador para o proteger do entrechocar de espadas. Porque era ali que queríamos colocar o público, mesmo no centro da batalha. Esta é a história do choque de civilizações, da interseção, da reunião, da colisão de uma civilização estabelecida com as forças das trevas que tanto temiam. Julgo que não se pode pensar na época dos bárbaros sem pensar nos nossos próprios tempos e em como o nosso tempo é também feito de lutas entre povos que combatem por poder ou por recursos. Trata-se de processos intrinsecamente humanos que existem na história e continuam ainda hoje a existir. A história dos bárbaros é tão relevante hoje como era para o mundo de há 1000 anos atrás. E o canal História faz renascer esses acontecimentos em toda a sua caótica glória. Agarrem, pois, no vosso escudo e no vosso capacete, porque chegam os bárbaros. No canal História.
personne devant toi, tu l'avais pas vu. Uma viagem aos campos de batalha mais importantes da antiguidade. Uma perspectiva única. A perspectiva daqueles que lutaram e morreram ali. Encontros sangrentos corpo a corpo. Viagens intermináveis a cavalo e a pé para encontrar o inimigo. Estrategas e estratégias que ainda hoje se analisam. Os protagonistas de alguns conflitos e batalhas cruciais. Grandes Conquistadores, no canal de História. Perfeito e avançado. Um mundo de energia ilimitada. Mas a contagem decrescente começou. A nossa dependência absoluta dos combustíveis fósseis é uma bomba relógio. Sem eles, o mundo industrializado deixaria de funcionar. Um olhar sobre a complexa teia de dinheiro e de poder da indústria energética. Domínio energético, no canal de História. Experimentem dizer "oh". E que tal "ah"? Pois estão agora a falar a linguagem do fogo de artifício. E na América ninguém tem suscitado mais "os" ou "as" do que a família Grucci de Long Island, Nova York. A família começou a fabricar fogos de artifício em 1850 em Bari, na Itália. Quando o patriarca Angelo emigrou para a América, certificou-se de que os segredos dos Grucci não se perderiam. Tivemos muita sorte por o avô do meu avô ter trazido consigo a sua herança. Pode dizer-se, dentro de uma caixa de sapatos. Todas as fórmulas vinham numa caixa de sapatos e atravessou as portas de Hellis Island com essas fórmulas bem guardadas junto de si. Atualmente são 4 gerações de Grucci em atividade, incluindo os meus filhos que formam a 6ª geração. Dessas origens humildes até ao renome internacional de que hoje desfrutam foi uma longa caminhada. E atualmente um único dos seus espetáculos pode utilizar 12 km de cabos, 25 toneladas de areia, madeira suficiente para construir uma casa e milhares de engenhos de disparo, tudo coordenado por computador. Mas os invólucros explosivos propriamente ditos continuam a ser feitos à maneira antiga. O nitrato de potássio, o carvão e o enxofre são combinados com projéteis e encerrados dentro de um invólucro. Quando a pólvora de lançamento se incendeia, faz sair isto e, ao mesmo tempo, aciona este mecanismo de temporização. E enquanto voa pelo céu até aos 120 metros de altitude, isto vai ardendo até chegar ao núcleo central do cartucho, incendeia a pólvora negra do interior e... Os seus espetáculos deslumbrantes já iluminaram os céus e emocionaram os espectadores num sem fim de celebrações. Inaugurações presidenciais, cenários da Ponte de Brooklyn em 1983 e da Estátua da Liberdade em 1986, ou os monumentais festejos do ano 2000 no Monumento de Washington. E se tiver sorte e estiver em Las Vegas na inauguração de um grande casino, pode apostar que os Grucci fizeram parte da festa. Mas em 1983 um trágico acidente lembrou os Grucci dos riscos da sua profissão. Uma explosão na fábrica de Long Island tirou a vida a James Grucci.
O acidente fez com que a nossa família se unisse ainda mais. Olhámos uns para os outros e dissemos, é assim que ganhamos a vida. Era assim que o meu avô, os seus irmãos e irmãs ganhavam a vida. E o meu pai teria desejado que nós continuássemos. E enquanto as luzes bailarinas das suas telas noturnas continuarem a deslumbrar-nos, os Grucci, a mais antiga família de pirotécnicos da América, parece determinada a continuar. Desde o século IX a.C. até ao século XIV depois de Cristo, os territórios que atualmente compõem a Europa, a Ásia e a África estiveram submetidos ao capricho de várias hordas de bárbaros, tribos violentas, cuja brutalidade e crueldade se estendiam para além dos seus domínios. Quem eram na realidade esses homens que viviam e morriam sob o jugo da espada? Godos, hunos, mongóis, vikings, bárbaros, no canal de História. Assassinos e vigaristas, traficantes e sequestradores, nada nem ninguém consegue detê-los no caminho do delito. Entre com o canal de História, no hermético submundo do crime organizado. Descubra as raízes das máfias mais poderosas do mundo num caminho sangrento, passando pela camorra siciliana, às tríades chinesas, dos cartéis colombianos à máfia russa e hindu. O crime organizado, no canal de História. Morreu sem ver o seu sonho concretizado, um Estado palestino independente. Igualmente admirado e odiado, mas sem dúvida um líder indiscutível, um trabalhador inesgotável, dedicado à sua causa e um inimigo mortal para o Estado de Israel. O seu povo chora-o e o mundo lamenta-o. De qualquer forma, será que a esperança do povo palestiniano morreu com ele? Yasser Arafat, no canal.